galera, tudo bom? E aí, Joãozinho? E aí, Jô, beleza? Joãozinho, cara, nem minha mãe me chama mais de Joãozinho, aos 10 anos. Eu chamo de Jonesy às vezes, né? Tem John, vários. John, Jonesy, ah, Joãozinho. É Joãozinho. carinhoso. John, hoje a gente vai falar sobre uma das especialidades. Segura essa, hein? Tá preparado? Opa! Que eu quase fiz. Ah, é. Não, Joana, jura que tu quase fez? Juro que eu quase fiz a de adulto, quase fiz a de ped. Hoje a gente vai falar de infectologia, a especialidade que é uma residência bastante ampla, mas bem específica e que ultimamente, né, tem sido um tema bastante recorrente. Eu acho que até vai ser legal a gente tirar algumas dúvidas aqui com a nossa convidada especial sobre qual foi a mudança aí do panorama geral da infectologia nesses últimos anos de pandemia. Boa. A própria pandemia de Covid trouxe bastante evidência o papel do infectologista dentro da carreira médica. Tanto a sociedade se posicionando com coisas que não tinham evidência. Total. Eu acho que foi uma sociedade que se organizou muito e nada mais justo do que a gente trazer uma representante da Infecto hoje para conversar com vocês. Quem que tá aí com a gente? Se apresenta aí, Ju. Alô, Ju! Olá, tudo bom, John? Tudo bom, Joana? Meu nome é Juliana, sou médica infectologista pelo Emílio Ribas, aqui em São Paulo, e espero contribuir aí com todo mundo da Medway que está pensando nessa carreira, que, como vocês já falaram, acho que nesse momento está cada vez mais em evidência, né? E não tenho dúvidas que é uma área que tem bastante campo. E com certeza muitos de vocês que estão em dúvida em qual carreira seguir podem ter esse como um norte para trilhar. É legal, né? É uma área bastante em evidência. A gente viu muito aluno que ficou em dúvida. Eu não sei você, John, mas eu tive muita experiência com aluno falando, eu nunca tinha pensado em infecto e agora comecei a pensar. Então, assim, uma coisa que não tinha surgido na minha cabeça. Com a pandemia, com contato diário ali com pacientes de Covid, começou a surgir essa ideia, e eu acho que além de ser uma área em evidência, foi uma área que todo mundo teve uma certa simpatia, né? Porque coitada da sociedade brasileira de infecto. Cada hora era uma pipa diferente para resolver, cada hora era mais gente para peitar, e nossa senhora, a galera aguentou firme aí durante a pandemia. Confesso que as últimas especialidades eu até critiquei as especialidades dos convidados, mas infecto eu gosto demais, cara. Eu sempre gostei. Na residência de clínica eu tive excelente experiência. São excelentes clínicos, acima de tudo. É uma honra, viu? Porque o John já tem os 4 episódios que ele tá xingando o convidado. É verdade. A especialidade do convidado. Mas era só amor com a infecto. Nada pessoal. É só Ju, especialidade. Começando do começo, Diga, conta pra gente como que você escolheu a especialidade. Como que surgiu essa ideia? Como que foi amadurecida? Na verdade, eu sempre me interessei por clínica médica. Eu fiz faculdade aqui em São Paulo e na minha faculdade eu fiz Santo Amaro. É uma faculdade que tinha 2 professores, né? Tem 2 professores que são referências na infectologia. Então, desde o 4º ano eu tive esse contato já na graduação, bastante intenso com a especialidade. Depois, no internato, também eu tive um contato bem legal, o meu internato foi no Emílio Ribas, né, que foi onde depois eu fui fazer a residência médica. Então, eu defini realmente que eu queria fazer infectologia durante a graduação e, mais especificamente, no 6º ano, quando eu passei no estágio de infectologia no Emílio Ribas, né. Acho que nem todos vão ter a oportunidade, né, de ter uma interface tão grande com a especialidade durante a graduação, mas o próprio Emílio Ribas é um hospital que abre muito pro interno, né, poder essa possibilidade de como estágio eletivo. Então também é uma coisa para quem está aí na graduação pensar, né, de se não conseguir ter um contato no currículo de fato, às vezes, vislumbrar um estágio optativo, porque foi realmente o que me despertou, porque durante a graduação eu pensava muito mais em clínica do que em infectologia, e pensava também em dermatologia, que é uma outra área que a minha faculdade tinha uma certa tradição, então eu gostava bastante durante a graduação. E durante o estágio lá no Emílio Ribas eu consegui ver que, na verdade, a infectologia é uma clínica, né,
que está aplicada a doenças infecciosas e que, na verdade, tem um pouco de tudo. Tem muita interface com outras especialidades, inclusive com a dermatologia, com a clínica médica. Então, foi um dos motivos pelos quais eu acabei me interessando realmente pela especialidade. Animal. Acho que é bem isso mesmo, né? Quando eu paro para pensar em infecto, quando eu considerei fazer infecto, eu pensava assim, putz, é uma especialidade extremamente clínica, você vê de tudo, é algo que você tem muita autonomia e, putz, um conhecimento muito grande. Eu tive uma infectologia, não sei você, Djalma, na faculdade, assim, surreal. Acho que era a melhor cadeira que eu tive durante toda a faculdade. E ainda por cima, é 3 anos. Então é acesso direto, e é isso, e isso me agradava, sabe? Eu ficava, ai, caraca, eu não vou ter que entrar na clínica para fazer mais uma coisa. Isso chegou a pesar para você, Ju? Na verdade, pesou um pouco, sim. Eu estava pensando um pouco depois em subespecialidade e, na verdade, eu gostei muito já de cara. Foi meu primeiro estágio no 6º ano, eu gostei muito, então meio que me seduziu, assim, legal. Já ao zero. Animal. Então, foi uma coisa que, claro, pesou. Uma outra coisa que pesa bastante é que a concorrência, pelo menos na época que eu prestei, né? Acho que vocês são mais inteirados com relação à concorrência do que eu. Mas, de todo modo, a concorrência também não era das piores, assim, então eu acho que também possibilitou para eu fazer a residência direto depois da universidade, então foi muito bom. Legal. Massa legal. Demais. Massa demais. Ô, Ju, e a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do podcast, e eu vi, você falou pra gente que tinha uma questão do lado social da infectologia, né? Que isso também tinha pesado na sua escolha. Quer contar um pouquinho sobre a gente? Do que foi isso? Com certeza. Eu acho que estando em grandes centros, você acaba realmente tendo essa interface muito maior, né? E no Emílio Ribas, acho que é impossível a gente descolar a parte social, né? Os pacientes HIV e todas as vulnerabilidades a que o paciente estava exposto antes da contaminação, enfim. Você realmente acaba entrando muito mais no contexto como um todo, e não só nas doenças infecciosas em si, mas até numa medicina do viajante, numa medicina tropical, você precisa muito saber realmente da história do paciente, você precisa fazer uma boa história clínica. Então, eu acho que é uma especialidade que também é para quem gosta de estudar, mas para quem também se atém a detalhes, né? Então, acho que realmente é uma especialidade que tem essa interface tanto social, mas também tem um cunho aí de você também ter um papel transformador, né? Enquanto médico, enquanto uma pessoa que pode educar socialmente o paciente, para não se colocar em risco, então você acaba tendo múltiplas possibilidades, eu acho, enquanto infectologista. Super legal. Muito bom. Acho que ainda tem um diferencial, eu achava isso muito interessante. Posso estar enganada, viu, Ju? Você me corrige se eu estiver enganada. Mas pelo menos na PED, eu via infecto sempre como alguém referência. Eram sempre excelentes clínicos, e não sei se você teve essa vivência com alguém, Ju, que tenha pesado na sua escolha, mas eu via assim, eu falava, cara, quando ninguém sabia o diagnóstico, ficava entre a infecto, a reumato, que também tem excelentes clínicos, a hemato era chamada, então assim, às vezes ficava que sempre que entrava um infecto na jogada, a discussão ficava virada, sabe? Tipo, sim, no caso sim. clínico ficava uma parada, porra. E tinha alguns infectos assim que até hoje eu levo muito no coração de pessoas exemplo para mim, que eram acadêmicos, gostavam de ciência, de estudar, então isso também eu flertava com a infecto muito por causa disso. Eu falava, e a infecto, ela é onipresente, né? A infecto é onipresente. Para cirurgia, pediatria, GO, clínica, é uma especialidade super importante, porque até as intercorrências comunitárias, hospitalares, cara, acontece para todo mundo, né? Todo mundo algum dia vai precisar aí de algum parecer da infecto. Eu acho que é a primeira vez que a gente faz um podcast em que a gente concorda que a gente gosta da especialidade, João. É a primeira vez, ó. A última foi cardio, nenhum dos dois gostava. Nenhum dos dois gostava. Geralmente sou eu que gosto e você não gosta de nenhuma, né? Emergência não curto tanto. Emergência não curto tanto, eu curto mais ou menos, Ortop, é isso. É isso. Sabe o que eu acho mais massa da infecto, Ju? Que eu vim de uma época, na minha graduação, eu já sou um jovem senhor de quase 31 anos, né? Mas eu vim numa época que hepatite C não tinha cura,
aconteceu aí, a evolução de tratamento nos últimos 10 anos. Tipo, o paciente com HIV não era tratado já no diagnóstico, demorava até cair o CD4, deixava a pessoa ter fibrose linfonodal, um período de resposta mais curto, e o quanto que evolui, e o quanto que o paciente fica bem depois que instituiu o tratamento adequado, se chega, obviamente, num período que não está irreversível, assim. Os pacientes são fênix, assim, porque o tratamento da especialidade é incrível, assim, a evolução, acho que é muito recompensador como médico ver essa evolução. Como é que foi para ti, Ju? Com certeza, acho que você tocou num ponto que é muito legal, né? Assim, primeiro que com certeza, o infectologista acho que é um médico que tem que ter bom relacionamento, né? A gente tem muita interface com muitas especialidades, né? Não só enquanto médico interconsultor ou até mesmo assistente dos casos, né? A gente precisa, muitas vezes, ter essa parte mais de gestão, né? Às vezes como médico de controle de infecção. CCH, então, exato. Total. Então, assim, é uma obrigatoriedade de todo o hospital, então é um campo de trabalho, né? Que sempre vai existir. Mas o que você comentou com relação a realmente essa questão de você ver a melhora do paciente, eu acho que é a coisa mais gratificante de fato. E a evolução, eu também peguei, a gente é bem contemporâneo de idade, então eu peguei exatamente isso, né? Uma residência que eu sabia que antes os pacientes eram super difíceis de tratar, às vezes até mesmo do ponto de vista do Matarv, né? Eu me infectei, eu me expus durante a residência, né? Tive um acidente aí durante a residência e tive que tomar os antirretrovirais, né? Para profilaxia pós-exposição. E aí eu peguei exatamente essa transição, né? De tomar uma medicação e aí ter todos os efeitos colaterais e aí conseguir tomar a medicação mais moderna, né? Então, assim, tudo isso foi enquanto eu estava na residência, sabe? Sim. Então, isso foi muito, muito próximo. E eu acho que cada vez mais, né? Com a Covid, a gente tem visto cada vez mais isso, né? A questão, o poder das vacinas, que também é uma outra área de atuação do infectologista. Então, assim, é realmente uma especialidade muito rica do ponto de vista de campo de trabalho. Então, acho que sempre é uma opção a se pensar aí para quem está nesse período de decisão da carreira. Não, sensacional. Vocês falaram pontos aí bem importantes. Ô Ju, e aí conta, você falou da escolha, de como foi. Como que foi entrar na residência? Como é que foi o baque de virar R1? É uma residência muito clínica. A gente já teve aqui um podcast de clínica, mas teve alguma preparação? Como é que foi? Você já caiu e vamos tocar tudo? Eu sei que a gente chega muito cru na residência, né? Eu tive muita essa impressão. Então eu queria saber de você. Eu particularmente, assim, cheguei muito crua na residência. Como eu falei, eu fui direto da graduação, né? Passei na residência. E a minha faculdade não tinha tanto mão de paciente no dia a dia, assim, então de tocação, coisas do gênero. Então era muito mais acadêmico e muito mais um sistema mais protetor, assim, com relação ao aluno. E aí, quando eu passei na residência, quando eu cheguei o primeiro estágio do R1 já foi os estágios de clínica médica que a gente faz no hospital universitário da USP. Então, foi assim, bastante desafiador, porque estava eu lá de plantão, com, sei lá quantos, 30 doentes na enfermaria, e eu era médica. Então, para mim, foi bastante desafiador, assim, eu cheguei muito crua, mas eu acho que a gente tem bastante também suporte durante a residência. Eu definitivamente acho que fiz a escolha correta de fazer uma boa residência, então eu sempre tive muito suporte do ponto de vista de preceptoria, de assistentes, né? Claro que não há uniformidade, né? Eu acho que é sempre bom para quem está entrando na residência ter isso na cabeça. Não vai ter uniformidade com relação a assistentes, né? A gente jamais vai ter. Mas, de todo modo, eu acho que eu sempre tive esse suporte, apesar de ter, acho que, inúmeros gaps aí, talvez, da graduação, que claramente a gente corre atrás e tudo dá certo no final, assim. Acho que
a grande mensagem é essa, que durante a residência dá sim para estudar, dá para fazer tudo, e com certeza dá para aproveitar muito os estágios, mesmo aqueles que você supostamente tem algum tipo de deficiência da faculdade. Ô, Ju, e respeitava as 60 horas a residência? Respeitava, respeita sim. Respeita 60 horas, tinha plantão. A gente fazia tanto plantão nesse estágio que a gente faz da clínica médica e depois em alguns estágios que a gente passa lá no Emílio Ribas, então tinha muito plantão de infectologia mesmo, né? Então de pronto atendimento. E plantões de UTI também, que a gente tem uma UTI, né? Na verdade, ainda continua tendo essa UTI para doenças infecciosas, então a gente tinha esses plantões sim. Que como maneiro. Carga horária obrigatória. Tirando esse estágio da clínica, o restante era basicamente plantão de infecto. Era plantão de infecto. Que legal. Isso é bom, né? Isso é bem maneiro. Aí era mais na enfermaria ou era no PS? Olha, enfermaria, para ser franca, a gente não tem tanto, assim, seria mais evolução durante o fim de semana, mas a gente tem realmente, era mais de pronto-socorro, né, e aí dividido entre porta, emergência, então tinha um pouco de tudo, e assim, é bastante agitado o pronto-socorro de doenças infecciosas, ainda mais porta aberta, que nem o Emílio Ribas, né. Nossa! E também a gente tinha bastante plantão na UTI lá do Instituto. É porque isso é uma parada legal, né? Como o Emílio, ele é referência em infecto, logicamente, você tem essa possibilidade. Eu tô lembrando aqui da UFRJ, onde eu me formei, que o plantão do infectologista era de clínica. Ao longo dos 3 anos, o plantão era na clínica. Então, uma coisa legal para você considerar, né? Sim, Quando você, não sei como é que funciona no HC, na USP, na Unifesp, não tenho muita certeza. Imagino que seja semelhante ao que eu comentei do UFRJ, porque no HC, hoje em dia, eu tô na enfermaria, então eu tenho um pouco de noção como funciona lá. Então, assim, lá funciona muito mais, os plantões são muito mais voltados, tanto a terapia intensiva, mas também tem bastante plantão em enfermaria, o que é muito legal, assim, porque é uma coisa que, eventualmente, enquanto carreira, depois você vai acabar fazendo durante a vida, ficar como assistente em enfermaria. Então, é bastante rico também. Plantão de infecto, então, também. Plantão de infecto também. Pô, bem maneiro. É bem legal. Né? Bem maneiro. O Ju, o Emílio Ribas, eu acho que eu tenho uma simpatia, assim, por alguns hospitais. Eu também, o Emílio é um deles. Eu acho que pelo fato das doenças infecto-contagiosas ganharem uma dimensão midiática e social muito grande, desde quando eu era criança, quando eu defini ser médico, com 5 anos de idade, assim, eu sempre fui muito ligado em jornal e eu sempre ouvia, de vez em quando, né, Jornal Nacional, alguma coisa do tipo, Emílio Ribas, bombando lá, sabe? E você cria uma simpatia, tu vem com uma imagem, carregando essa imagem, para a época das provas também, né? Mas de uma maneira geral, eu gostaria que tu comentasse 2 coisas. Primeiro, como são estruturados os estágios no primeiro, no segundo e no terceiro ano, e depois ouvir a tua opinião totalmente pessoal, né, a respeito de qual que é o melhor e o pior estágio, assim, de se passar. Não diria o pior, mas é aquele que dá mais preguiça no residente. Sempre tem um, né? Assim, com relação à estrutura como é desenhada a infectologia, pelo menos no Emílio Ribas, é bastante interessante, porque o primeiro ano, ele mescla, ele não é um ano só de clínica. Muitas vezes, quando você vai procurar, assim, na internet, você fala, tem um ano de clínica. Não é um ano de clínica, tá? Então, a gente tem 4 meses de clínica médica, que são feitos no HU. Depois disso, a gente Só para explicar para a galera que está ouvindo, o HU é o hospital secundário vinculado ao USP, correto? Isso, Boa. Exatamente. Boa. Além disso, a gente tem um estágio que é bem legal, que ele mescla, né, tanto essa parte clínica nas doenças infecciosas. Então, são ambulatórios de endocrinologia, de pneumologia, de dermatologia, voltados para doenças infecciosas, aí já no Emílio Ribas, tá? Com especialistas dessas áreas. Bastante legal esse estágio também. Rico pra caramba, né?
É muito rico, é muito rico, Nossa. é super legal, assim, e dá vontade de passar de novo no R3, sabe? Ó, Você passa no R1, mas dá vontade de passar de novo no R3. vou aproveitar mais, né? Com outra cabeça. Aproveitar mais, com certeza. É. E aí a gente tem também um estágio de infectopediatria no R1, que é bem legal, né? Mas também acho que poderia ter mais, né? Acho que é uma coisa que, eventualmente, quando a gente vai fazer interconsulta, depois que termina a residência, a gente às vezes acaba precisando dessa bagagem, então é um estágio bem importante, que às vezes a gente não dá tanta importância assim. Um outro estágio que é muito legal é o de laboratório, então a gente tem toda a parte de técnicas de laboratório, que é super importante para o infectologista, né? Uhum. E também uma parte de histologia, enfim, é bem bacana, é bem rico esse estágio. Tem uma parte de epidemiologia, que depois a gente acaba não tendo mais tanto contato, mas também é um estágio bem interessante do R1. Tem também paliativos no R1, é um outro estágio que é bem importante, né? Acho que para todo mundo que tem especialidade clínica. E a gente também passa no R1 como médico no pronto-socorro, no Emílio Ribas, e na UTI no Emílio Ribas também, que são estágios que vão se repetir ao longo dos outros anos, né? Já no R2 é muito mais voltado para a infectologia propriamente dita, né? Nem tanta interface com a clínica. Então, acho que é meio que você faz as bases, né, nesse R1, e depois no R2 a gente já entra para as enfermarias lá no Emílio Ribas. A gente tem quatro enfermarias lá, então, assim, tem andares, e aí o residente passa um mês em cada um desses andares, e basicamente, como o responsável, ele é meio chefinho ali da enfermaria, coordenando R1s de clínica médica, os internos, então é uma oportunidade bem legal também para quem gosta de ensino, porque tem bastante essa interface com outros médicos. Outras coisas legais do R2, a gente tem controle de infecção hospitalar, aí lá no Emílio Ribas, dentro de um hospital de doenças infecciosas, né, que é bem diferente do que a gente costuma fazer fora. Então, é um estágio interessante, é um primeiro contato com controle de infecção. E a gente também tem um estágio de interconsulta de infecto lá na Santa Casa, com um grande professor, e a gente acaba vendo um pouco de infecções ósseas, que também é uma área bastante rica na infectologia, né? Quando a gente vai para o R3, ele tem uma carga horária um pouquinho maior de controle de infecção, de novo. A gente volta com toda essa bagagem que a gente adquiriu no R2 para fazer um pouco de interconsulta, e aí a gente faz no Hospital das Clínicas, né, lá da Faculdade de Medicina da USP. Além disso, a gente tem estágio em imunossuprimidos, que também é um campo bastante interessante, com bastante crescimento nos últimos tempos, então acho que é um estágio bem importante, que lá como a gente não tem esse nicho lá no Emílio Ribas, então a turma é meio dividida, uma parte faz na Escola Paulista e uma parte faz no HC, eu fiz na Escola Paulista, foi muito legal, eu passei no Hospital do Rim, que é um hospital excelente. Nossa, é legal que vocês têm muita interface com diversos serviços de São Paulo, né? Você falou de Santa, HC, HU, Unifesp, porra. Que da hora. É muito rico. E eu acho muito visionário esse estágio de imunossuprimidos, porque dentro da clínica pra gente era um samba, assim, quando vinha o paciente com inibidor TNF-alfa, com os imunobiológicos, enfim. E às vezes acontece, assim, a gente até teve um caso de uma paciente que estava imunossuprimida por Crohn, né? E começou com um quadro de diarreia, um quadro intestinal, e todo mundo pensando, atividade de doença, vamos imunossuprimir. Era blastomicose, e a paciente faleceu. Putz, ai, John, que merda. Mas é muito doido, porque são coisas que são tão novas e a gente conhece pouco, e transplantado, paciente oncológico, enfim. E, cara, bem legal, achei bem visionário. Eu tô pensando nas imunodeficiências primárias. Ia ser um que eu ia gostar. Pô, legal, muito bom.
Aí tem também um estágio de DST que a gente faz, um estágio de DST no CRT, que é um lugar super legal aqui em São Paulo, que é um serviço bastante legal, que tem bastante interface com pesquisa. Legal. Então, a gente tem a oportunidade de fazer diagnóstico, é muito rico esse estágio. Assim. É tipo um CTA? Isso, é tipo um CTA. Ah, tá. Isso. Legal. Porta de entrada do SUS, hein, galera? Chegou preventivo. Chegou preventivo. E aí, além disso, a gente tem também 3 estágios optativos no R3. Então, eu, na verdade, optei por fazer um estágio fora, fiz um estágio em Portugal, numa enfermaria de infectologia, em Lisboa. Eu fiz um estágio extra em SCH, porque achava que isso tinha sido uma coisa que tinha faltado em partes na residência, apesar de a gente ter uma carga horária boa. Como o nosso hospital não é um hospital geral, então eu senti um pouco falta de fazer mais um pouco de carga horária em SCH, em hospital geral, né? E, por último, também fiz um estágio em medicina tropical no Pará, nossa, que também foi muito interessante. Então, acho que basicamente... e também no R3 tem uma coisa bem legal, que é um ambulatório que a gente faz dos viajantes, que é bem legal, é uma coisa que poucos serviços têm, né? Esse ambulatório de viajantes que a gente tem a oportunidade de ter lá no Emílio, com volume bem legal. E aí, depois a gente, no R3, volta a fazer um pouquinho de infectoped. A gente faz um ambulatório de infectoped que basicamente lá no Emílio acaba sendo paciente HIV, transmissão vertical. Entendi. Nossa, cara, que residenciada, cara. Essa deu vontade de fazer, cara, uma grade super completa. Teve algum ponto negativo, Ju? Alguma coisa que, assim, você mudaria? Não sei. Ou que dava preguiça de... Não, preguiça, um estágio mais chato, não sei. Eu acho que, assim, talvez esse estágio dos ambulatórios, acho que com essa interface das especialidades clínicas, fosse interessante jogar para o R3, sabe? Tá. É uma coisa que, apesar da gente ter o contato com a clínica médica no R1, eu acho que falta um pouco de bagagem para a gente entender a doença infecciosa de base, para poder entender todas essas interfaces. Então, eu acho que seria interessante, talvez, eu não sei se fazer um popurrí aí dos ambulatórios e colocar esse ambulatório aí no meio também no R3, porque eu acho que realmente é um pouco subutilizado. E uma coisa que é muito legal na residência, ao longo do R1 e da R2, você tem uma agenda sua, um dia da semana, para tocar os seus pacientes, né? Que basicamente no Emílio acabam sendo pacientes HIV e hepatites, né? Mas que é muito legal, porque você acaba sendo o médico assistente desses pacientes por 2 anos. Uhum. Então, isso também é uma coisa bem, bem legal. Eu sei que no HC tem algo bastante semelhante, que eu acho que isso dá ao residente também um empoderamento, né? De você como médico, ali na sua agenda, você como responsável pelo paciente. Claro, você discute com o assistente, mas eu acho bastante rico, fortalece em relação médico-paciente, uma coisa que é um grande treino aí pro pós-residência, né? Total. Total. Ô, Ju, e teve algum caso, assim, marcante que tenha alguma situação, algum caso, alguma coisa que você tenha vivido na residência que te impactou muito? Olha, eu acho que essa questão de caso propriamente dito, acho que vários, né? Acho que sempre a infectologia, né? por si só tem muito caso interessante e tudo mais, mas eu acho que uma coisa que me impactou bastante durante a residência foi essa questão do risco ocupacional, né? Quando eu precisei fazer a profilaxia pós-exposição, né? Eu tive um acidente com um paciente infectado HCV e HIV, então eu fiquei bastante preocupada na ocasião. Então acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, de tudo bem, né? Isso pode acontecer, é um risco inerente aí à profissão, mas acho que todo o resto vale a pena, entendeu? A gente
independente dos riscos a que a gente está exposto, né, atualmente, né, nesse tempo de Covid, todos nós expostos, né, mas se prevenir e tentar fazer o nosso melhor enquanto médicos. Acho que é um papel bastante importante social, né, que a gente tem de educar o paciente com relação a uma série de vulnerabilidades, comportamentos de risco. Então, acho que todos os pacientes, no geral, acabam ensinando e contribuindo um pouco para a gente. Então, acho que é basicamente isso. Animal. Eu tinha a mesma percepção quando eu rodei a gente roda lá no Unicamp na Infecto, né? Roda acho que 1 mês e pouco em ambulatório e 15 dias na enfermaria, assim. Dá para ver que é um perfil de profissional. Eu acho que a categoria de infectologistas é uma categoria muito humana, né? São pessoas extremamente inteligentes, a impressão que eu tenho, assim, super inteligentes, que desenrolam qualquer ambiente do hospital, justamente porque uma boa parte de hospital é infecto, e tomar boas decisões, assim, de ser um diarista de qualquer lugar, eu acho que você manda muito bem, e ao mesmo tempo tem uma visão e uma personalidade diferenciada, assim, tem uma aura. Tem um negócio ali que eu gosto. O John faria infecto, claramente. Faria uma coisa que eu gosto do perfil da infecto... Eu não sabia quando eu escolhi, mas depois no R2 eu falei, caraca, faria super. Faria. Uma coisa que eu acho legal do perfil do infectologista e da infectologia é a resolutividade, né? A gente ouve isso com alguma frequência, tipo, a única coisa que resolve-se na medicina é cirurgia, que resolve o paciente, e infecto, que você trata com antibiótico, enfim, o que quer que seja. Claro que tem doenças crônicas que você consegue tratar, fazer um tratamento adequado, mas sem cura. Mas, de maneira geral, é uma especialidade com bastante taxa curativa, né? Quando eu paro para pensar nas subespecialidades de pediatria, tudo bem que pede ainda é muito HIV, mas da onde eu vim não tinha HIV, mas estava mudando o perfil bastante. E até que isso que você comentou do HCV, do HBV, cada vez mais eu sinto que é uma especialidade que me daria prazer, assim, de fazer, sabe? E muda muito rápido, né? Muda muito, exatamente. Ô, Ju, eu já compartilhei com a galera que eu tive uma residência pesada, né? E entrei em burnout no final do R2, né, e tal. E eu queria saber como que foi, como é que foi a parte de saúde mental ao longo desses 3 anos, assim. Como que... Olha, eu acho que é muito pessoal isso, sabe, John? Acho que eu tive colegas durante a residência, né, que abandonaram a residência, tanto acho que por conta das situações a que a residência te coloca, né, em contato, até por tudo que a gente conversou, essa questão social, enfim, tem realmente histórias muito pesadas, muitas vezes, e acho que isso vai um pouco da sensibilidade de cada um. Com relação à carga horária, não acho que é uma coisa que pese, não, para quem tá pensando em fazer especialidade. Eu acho que é uma residência que todo mundo que eu converso, mesmo dos outros serviços, se respeita bastante a questão do pós-plantão, da carga horária. Então, a gente, por mais que tenham certas cobranças, né, a gente tem reuniões clínicas com auditório lotado e às vezes tem uma certa pressão, né, para quem não gosta tanto de falar em público. Eu mesma não sou uma pessoa que adora falar em público, confrontar com isso, mas, por outro lado, acho que também te coloca em contato com o fato de que o bom médico é um bom comunicador também, né? Você precisa conseguir conversar, falar com o seu paciente bem, explicar. Então, eu acho que são habilidades que, às vezes, quando a gente está no contexto da residência, a gente não percebe, mas depois isso está te preparando muito para a sua vida no dia a dia junto com o paciente. E eu acho que a infectologia, pelo que eu conheço de alguns serviços que a gente rodou, né? Eu acho que, de uma forma geral, as residências preparam, sim, os médicos para esse tipo de situação. Mas, do ponto de vista, acho que, de realmente burnout e tudo mais, a gente, assim, acabei tendo contato com alguns colegas que sofreram, né, com algumas pressões, mas não é tão frequente quanto em outras especialidades. Eu acho que ainda é uma especialidade que, como vocês falaram, acho que
os próprios chefes são muito agregadores, então existe essa preocupação, assim. A gente tinha um programa de tutoria durante a residência, e aí, dependendo do tutor, obviamente, que você caía, alguns se envolviam mais, outros menos, mas sempre com esse suporte. A gente tinha também uma aula semanal, uma carga horária aí de aulas realmente teóricas, semanais, então tinha também um contato aí com o pessoal da diretoria clínica, né, do hospital. Então, acho que isso também aproxima um pouco o residente do corpo clínico do hospital, de uma certa forma, né, e até mesmo da parte dos gestores da residência, e isso fazia com que também algumas vulnerabilidades fossem percebidas, acho que mais precocemente. Não sei, eu tenho um pouco essa impressão, assim, lá do Emílio, pelo menos. E o clima na residência era muito bom, assim. Não sei como tá hoje, né, mas o clima era muito bom, era muito agregador, era sempre um café no PS, realmente tem um clima muito gostoso, assim, o hospital tem um clima muito amistoso, todo mundo muito, muito agregado, assim, então é muito difícil você não fazer amizades durante a residência, porque realmente é um ambiente muito bom. Mano, legal. O clima da InfectoPed era o melhor clima do hospital. E era também a galera que mais comia. Toda hora tinha coffee, toda hora tinha bolo, eu falava, gente, que era o lado, assim, Dark Side of the Moon da PED, sabe? É a comida que agrega todo mundo no hospital. É a comida. Quer deixar alguém feliz, cafezinho preto no meio do plantão. Isso aí salva todo mundo. Pois é. Ô, Ju, e deixa eu perguntar uma coisa agora, eu tô mais curiosa pra essa parte, na real. Porque uma das coisas que eu fiquei desestimulada no Rio de Janeiro de seguir na carreira de InfectoPed foi o mercado de trabalho. E eu tô tendo uma visão completamente diferente aqui contigo, porque você falou da amplidão. Aliás, no último episódio eu zoei, o John me zoou, falando que amplidão não existia. Eu mostrei pra ele que existe, está no Aurélio. Ela mandou mesmo. Pois é, foi mal. Então a amplidão de oportunidades, de carreiras diferentes, de oportunidade de trabalho mesmo que você pode ter. Então eu queria entender, e aí eu queria já emendar nesse mesmo assunto e saber com você, o infectologista, ele tem um perfil majoritariamente SUS ou ele também tem espaço dentro do particular? Tem esses dois espaços, na verdade, tá? Que podem ser complementares, inclusive. Perfeito. Tá? No meu caso, por exemplo. Então, assim, na verdade, você tem a possibilidade de fazer atendimento ambulatorial, né? E aí, montar o seu próprio consultório, né? Hoje em dia tem vários modelos aí de consultório, acho que é bem fácil para o pessoal se informar com relação a isso. Não é mais um investimento tão vultuoso também, acho que é uma coisa para todo mundo ter em mente, porque você precisa basicamente de você, um esteto e papel, assim, muito papel. Exatamente, porque não precisa de grandes aparatos, né? Que nem que nem um dermatologista precisa, muitas vezes, né? Oftalmo, não é um consultório caro, né? Então é bem possível. Além disso, você pode fazer também esses atendimentos ambulatoriais dentro de hospitais. Há essa demanda, sim, tá, por parte dos hospitais, de querer agregar médicos infectologistas que façam atendimento ambulatorial e, eventualmente, inclusive, drenem pacientes, né, para o serviço. Há a possibilidade de interconsulta, né, que é uma possibilidade bastante legal, né, você vê de tudo um pouco, e aí interconsulta no âmbito hospitalar, né. São raras as enfermarias puramente de infectologia, né, que nem eu tive o privilégio de estar, mas, de todo modo, acho que toda enfermaria de clínica médica, né, toda enfermaria geral, ela tem múltiplas possibilidades aí do infectologista agregar nos casos. Então, é uma especialidade bastante chamada como interconsulta, tá? Outra coisa importante, que hoje em dia ganha bastante importância, é a questão do serviço de controle de infecção. Então, assim, todo hospital precisa ter um médico como controlador de infecção. Então, você vai participar de tudo. Você vai fazer visita técnica para ver como que é o refeitório, como que é o centro cirúrgico, como que é,
você precisa colocar a ordem na bagunça do hospital, entendeu? Então, assim, o infectologista também tem essa responsabilidade, né, como controlador de infecção, faz stewardship, né, de antimicrobianos aí, também nesse âmbito do controle de infecção, muitas vezes passa visita em UTI, discutindo casos, vendo essa questão de antibiótico terapia, então é uma possibilidade também. Acho que também agora, né, muito em voga essa questão de prevenção em saúde, então os órgãos, né, precisam de médicos infectologistas, então toda hora a gente acaba recebendo proposta, né, para trabalhar em ministério, para trabalhar em SUVs, para trabalhar em locais que realmente precisam fazer esse planejamento aí da gestão em saúde no âmbito maior. Vacinas também é um outro campo, né? Então, é uma outra possibilidade, né? Tem gente que tem clínica de vacina, tem muito infectologista que tem clínica de vacina. Verdade. Dá uma grana. Dá uma grana. Possivelmente, vacina, né? Mas eu acho que o principal é você ser um médico que gosta de ver paciente, né? E tem um bom relacionamento. Acho que esses são os pré-requisitos, né? Gosto de estudar, claro, como todo médico, mas acho que precisa ter bom relacionamento e gostar de ver paciente. Acho que também a possibilidade de trabalhar como clínico, né? Se você tiver aí segurança, né? Se a residência tiver passado essa segurança do ponto de vista da formação clínica e tudo mais, então, assim, infectologistas costumam ser bons clínicos, né? Perfeito. Não necessariamente, mas eu acho que há uma possibilidade, sim. E também trabalhar com gestão, né? Que é uma das coisas que eu faço hoje em dia, na verdade. Conta mais, fiquei curiosa. Como assim? Hoje em você dia, trabalha? hoje em dia eu gerencio num hospital privado 5 escalas de médicos, então tanto medicina intensiva, pediatria, clínica médica geral e algumas áreas de interconsulta, incluindo infectologia. Então, assim, há uma possibilidade, né? A gente acaba tendo algum conhecimento nessa parte de gestão, então também é uma especialidade, às vezes, procurada para fazer esse tipo de trabalho. Outra coisa que é importante é que também o infectologista pode prestar prova, quem gosta mais de procedimento, pode prestar prova do intensivista também, pode fazer medicina intensiva, então é uma outra possibilidade que eu lembrei agora. Agora, na realidade, eu nem sei como é que ficou sendo intensiva acesso direto, né? Anteriormente a intensiva era... Muita gente prestava, eu não sei. Porque pode praticar e também depois fazer prova de título. Verdade, né? verdade. Depois de 5 anos. O mercado bem aquecido, hein, Ju? Uma parada que eu queria te perguntar, Ju, que também diz respeito a isso, é a interface com as especialidades, né? Eu tenho a impressão que, principalmente no controle de infecção hospitalar, tenho a impressão de que é muito mais fácil se relacionar com cirurgião e ortopedista do que com intensivista e clínico. Com certeza. Eles não sabem, eles agradecem demais. Aí eles falam, não, bota Ceflexone, show, obrigado, valeu. Eles são religiosos, eles vão lá sem questionar. Graças a Deus. Fala com intensivista, com clínico, que sabe alguma coisa. É um BO, cara, é um BO. Cara, o John não pode passar um podcast sem polemizar, cara. Não tem um que ele não ataque alguém. Mas a polêmica tá feita. A polêmica tá feita. Eu via muito isso, cara. Nossa, total. E rolava rixa no hospital. Rolava. Na FRJ tinha rixa. Não, hospital terciário, gente, às vezes dá esses BO. Mas eu sempre ia junto com a CCIH. Eu falava, não sou... eu sei, vou me aliar aqui, aqui, que parece que tá certo, mas... Ai, meu Deus. Foi mal. Ô, Ju, indo aí pro final do podcast, tem algumas perguntas que a gente sempre faz. Uma delas é como que foi sair da residência, assim? Você já sai, assim, tipo, preparada para mercado, mesmo fazendo, assim, tipo, no Emílio Ribas, que é a super referência em infecto, ou tem um tempo de maturidade depois na prática, passa um perrengue, tem que dar uma
estudada por fora ou já tá pronto mesmo? Como você se sentiu? Como foi a tua experiência? Não, acho que vai ser difícil, né, a gente sair preparado. Acho que cada caso vai fazer a gente estudar, né? Então, com certeza, fui muito desafiada depois da residência. Não imaginava que tinha essa questão do hospital geral, por eu não ter feito residência no hospital geral. Eu fiz no Hospital de Doenças Infecciosas e só passei realmente os estágios em outros hospitais, não eram hospitais com os quais eu realmente era residente do hospital. Então, assim, eu tive realmente um super desafio. Logo que eu terminei a residência, eu fui trabalhar como interconsultora em hospital geral e também com controle de infecção no outro hospital. Mas eu fui super desafiada, fiz ambulatório de infecto geral, às vezes não sabia, tinha que pesquisar, e eu acho que é isso, né? Eu acho que o começo aí da vida, da especialidade, é realmente um pouco árduo. Eu terminei em 2019, então acho que foi um ano bem, bem desafiador esse ano depois do término da residência, assim, porque você se sente um pouco desamparado, né? Tipo, com quem que eu posso discutir esse caso? Nossa, sim. E aí, total, né? Eu tenho uma sorte, né? Que meu marido também é infectologista, mas não é todo mundo. Poxa, não é fácil. Não, brincadeira. Imagina. Mas legal, bacana. Manda aí. E a pergunta que eu queria fazer agora, emendando nessa pergunta do John, também é uma das últimas que a gente faz aqui no podcast, que é quanto que tira um infectologista recém-formado? Quais que são normalmente as possibilidades? Você falou que você foi para interconsulta, já deu uma luz aí. Mas assim, tem plantão de infecto aí fora? Como é que funciona isso? Olha, existem poucos plantões como infectologista, tá? Os plantões como infectologista, propriamente dito, vão ser realmente nesses hospitais maiores, né? Então, no servidor, que aí é um concurso, né? Às vezes com uma fundação por trás, enfim. No IASP, o próprio HC, no IASP. O IASP é uma possibilidade, tem enfermaria de infectologia, tem o CRT Santa Cruz, que eu também já mencionei aqui, é uma possibilidade, para plantão, deixa eu ver, onde mais? O próprio Emílio Ribas, toda hora precisando de médico, né? Ainda mais por conta da pandemia, então realmente há essa escassez, há essa necessidade, né? E assim, a gente acaba recebendo muita oferta também externa, assim, para ir para missão na Amazônia, entendeu? Olha, às vezes acontece, entendeu? Então, de aparecer algumas coisas assim, para quem quer alguma coisa um pouco mais arrojada. Mas eu tô curtindo. A possibilidade. Eu tô olhando pra que minha cara do Tchau falando. Eu iria. O Tchau olhou com a mesma cara pra ele. Eu sou o primeiro a me voluntariar. Então, há essa possibilidade, né, de plantão em enfermaria de infectologia, mas eu acho que grande parte das pessoas acaba fazendo plantão como clínico mesmo, tá? Então, acaba sendo o mesmo valor que um clínico tira, né? Então, assim, de um serviço público que está o mesmo valor que um clínico tira? 10, 20 pila. É isso. Por plantão. Por plantão. Não, mas em torno... entre 15 a 20 por aí. Então, mais ou menos. De 15 a 20, 3, 4 depende muito do quanto semana. você quer trabalhar também, né? Exato, então, assim, como tudo na medicina, acho que tem esse ponto a se considerar, né? O quanto você está disposto a trabalhar, né? Se você está disposto a trabalhar durante os finais de semana... e eventualmente se você entrar numa equipe, alguma coisa assim, você vai ter que passar a visita durante os finais de semana, nos feriados. Então acho que dentro do bônus também tem o ônus e é importante estar ciente disso, né? Mas há, assim, possibilidade, acho que a gente já comentou várias possibilidades aí, e acho que se você está realmente engajado, quer trabalhar, acho que tem muita perspectiva. Sempre tem lugar pra gente que é boa, né? Exato. Que gosta do que faz muito bem, né? Ô, Ju,
Para finalizar, então, deixa a tua última mensagem para os nossos ouvintes que pretendem ou conhecem alguém que queira fazer infecto e conta o teu ponto de vista também a respeito do que a pandemia mudou a visão da especialidade, né? Perfeito. Tanto na tua visão quanto a visão externa, assim, como que você enxerga que isso mudou e impactou, sabe? Eu acho que para quem está pensando em fazer a especialidade, uma especialidade muito rica, acho que realmente invista, tente ter contato no seu hospital, né, de internato, ou até mesmo se você já terminou a graduação, tente um estágio eletivo, alguma coisa assim, porque realmente eu acho que é uma especialidade bastante fascinante, né, e não tenho dúvidas de que se você tá tentando agora entrar na residência, é sim uma carreira muito boa para seguir. Acho que eu sou suspeita para falar, acho que eu sou super entusiasta de novos infectologistas, acho que a gente precisa de gente com vontade, e essa pandemia mostrou que exatamente isso, a gente precisa de material humano, de gente interessada, querendo fazer o bem, querendo fazer pesquisa também, né, que é super importante, e também que a infectologia proporciona bastante. E acho que a grande mensagem que a pandemia trouxe é que a gente realmente é uma especialidade forte, né, apesar de muitas vezes ter ficado esquecida, né, às vezes por cuidar de doenças tão negligenciadas, muitas vezes também foi uma especialidade talvez negligenciada, mas acho que é uma especialidade de suma importância, acho que tem interface, como a gente já falou, com todas as especialidades, né, eu acho que a gente tem esse poder de realmente agregar em todas as especialidades médicas. E acho que a pandemia realmente mostrou esse poder, né? Tanto da sociedade de infecto, que desmente coisas que às vezes são veiculadas, as fake news, enfim. Viu? Representou então, acho muito. Que a gente, a cada dia é testado, né? A maior guerreira contra fake news desse país. Foi a SBI. E se posicionou sempre, né? Sim, muito. Eu acho que foi muito legal o papel da Sociedade Brasileira de Infecto, socialmente mesmo. Perfeito. E dentro da sociedade médica como um todo, não só restringida à infectologia, né, João? Engraçado, a Sociedade Brasileira de Pediatria, se eu não me engano, ainda tá. O presidente também é um infectologista, um cara excepcional também, que também tem um papel assim, muito incisivo, sabe? Um perfil de infectologistas, eu acho. Entusiastas. Ju, Sim, muito obrigado pela participação. Não pode ter certeza que foi uma contribuição gigante. Eu acho que você vai impactar e influenciar positivamente. Nossa, eu acho que todo mundo que estava em dúvida que ouviu esse podcast está pelo menos considerando fazer infecto. E que gosta de clínica. Eu fui influenciado, eu já achei. Eu também, eu tô aqui. Vamos, gente. Ju, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que você tá aí, ó, nosso participante veio aqui, coitada, tá convidada e veio aqui participar do nosso podcast. Então, de verdade, muito, muito, muito obrigado pelo esforço, pelo sacrifício que você fez de estar aqui. Imagina, que é isso. Depois de 3 doses de vacina, a gente tá 10. Isso, ainda deixa a mensagem, hein? Isso que é infectologista. Ju, ó, um beijo enorme pra você. Obrigada, viu? Valeu, querida. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um episódio aí do Finalmente Residente, né não, John? Boa. Sensacional, bom demais. Galera, nossa. Eu acho que esse é uma obrigação pra compartilhar com aquela pessoa que você vê que curte infecto, mas tem dúvidas sobre a especialidade, ou pra você que entrou nesse episódio com interesse em fazer infecto. Ou que pensa em fazer clínica. Ou eu acho que todo mundo que quer fazer clínica Boa. Tem que fazer o diagnóstico diferencial com infecto. Real. Gosto Eu também gosto da ideia. E João. é isso, galera. Ó, podcast, você já sabe, tá disponível em todas as plataformas de reprodução de podcast. Deezer, Spotify. A gente sempre só fala isso, a gente tem que estudar, né? E outros. And others. Apple Podcast, tem o Apple, Tem vários. A gente tá na Apple. A gente, sei lá, não sei. Caraca. Eu acho que tá. Todos os streamings. É isso. Me passaram que a gente tava em todos E não os é streaming, eu sempre falo streaming, né? Streaming não, streaming tá pensando no é Netflix aí. E nas redes sociais? Exatamente. Adiciona a gente lá no @medway.residência médica. Segue a gente, cata o nosso blog. Tem muita coisa no blog também, John. Você que tá aqui acompanhando Finalmente Residente, a gente tem muita entrevista lá no blog. Tem. Então, se você quer saber, como é infecto no HC, digita lá no Google. Infectologia, USP São Paulo, USP.
Medway, você vai catar, você vai cair numa entrevista, exatamente como é o serviço, muito parecido com o que a gente faz no podcast, mas claro, não tão rico, não é uma conversa de 40 minutos, mas tem no HC. E aí vale para todos, tem clínica na Unifesp, e clínica muito na mais Santa. também, porque a gente produz muito conteúdo atualizado. Então, vacinação na infância, tem lá um artigo de opinião a respeito disso que a gente produz. Influenza, Covid, enfim, tudo que tá bombando na Infecta, a gente acaba produzindo também, mandando rápido em primeira mão para vocês. Sensacional. Galera, era isso, ó. Um beijo grande para vocês. A gente se vê no próximo. Valeu, gente. Obrigado. Falou!